Fabio, Metrópolis foi lançado em 1927, foi um fiasco quando ele foi lançado, ninguém foi ver esse filme. Eu acho que muito mais gente tomou conhecimento do que era e o que ele dizia anos depois, quando ele virou um ícone não só da ficção científica, mas como do fazer audiovisual para cinema. E esse filme tentou antecipar várias coisas em termos de como seria a nossa sociedade, como seria os métodos de produção, de organização entre as pessoas. Mas, como toda boa ficção científica que se presta a tentar antecipar algumas coisas, falhou redondamente em vários aspectos. Como obra de ficção científica, ele funciona mais como uma bússola do que poderia ser o nosso futuro, e o futuro chegou, ou como um adágio de estruturas de poder que controla a sociedade, já que o filme traz muito esse tipo de coisa? Olha, me parece claro hoje em dia, mas de novo, como você falou, tudo é visto com as lentes do passado. Quando o filme saiu, realmente não fez sucesso. E o interesse do Fritz Lang e da Thea von Harbour, a roteirista e romancista, porque era um romance, né, que depois vira filme, naquele momento era falar justamente da questão de classes. Tanto que a frase que abre o filme, que fecha, é que o coração tem que mediar as duas vamos dizer, as duas polaridades. Já falava de um mundo polarizado, né? Então, assim, hoje eu acredito que a ficção científica, mais do que tentar prever o futuro, embora às vezes ela acerte no futuro, é justamente tentar entender o presente. O que a gente está fazendo do nosso presente hoje? Então, Metrópolis traz muito essa questão. Na mesma época de Metrópolis, ou ali um pouquinho, né? Um pouquinho antes, um pouquinho depois, da começo da década de 20 até meados da década de 30, você vai ter muito livro e muito filme de ficção científica falando de como vai ser o mundo daqui a 100 anos. Aliás, tem um filme, né, chamado Daqui a 100 Anos, que é baseado na obra do H.G. Wells. H.G. Wells vai morrer na década de 40, ele vai chegar um pouco da Segunda Guerra Mundial. E esse filme também foi um filme que não fez sucesso, porque tenta prever o futuro, e talvez ele acerte um pouco mais, porque no final do Daqui a 100 Anos já tem gente tentando ir para a Lua, né? o que é muito legal. Em Metrópolis não se fala de coisa sideral aí, né? De corrida espacial. Eu acho que o impacto maior que o Metrópolis causa, e justamente isso que acho que é legal trazer para cá para se falar de ficção científica, é que o pessoal, quando vê filmes de ficção científica, espera ser entretido. Espera entretenimento. O que é muito legal. O valor de entretenimento desses filmes é maravilhoso. Porém, muita gente recusa falar da ficção científica como algo que escuta a sociedade, porque prefere ver só o lado do entretenimento. Mas eu acho que Metrópolis aí acertou muito mais nisso. Tipo, olha, não vamos entreter, vamos pegar cenários incríveis, né, do expressionismo alemão, que aquilo era um dos ápices do expressionismo alemão, mas vamos falar também de sociedade. Isso vai causar duas coisas importantes, né? Pouco depois que o Metrópolis estreia, Goebbels, né, procura Fritz Lang e diz assim: escuta, vem trabalhar com a gente. Aí, Goebbels, que é o ministro da propaganda nazista. Ele ainda não era nessa época. Tá. Quando ele vai virar, aliás, passamos alguns anos, quando ele vira ministro da propaganda, ele vira para o Fritz Lang e fala assim: escuta, vem trabalhar com a gente. Semanas depois, Fritz Lang pica a mula e vai para os Estados Unidos, porque até a von Harbour não, ela aceita, ela entra para o Partido Nazista e vai trabalhar com Hitler. Mas o Lang não. O Lang, eu não sei se o Lang era necessariamente de esquerda, mas ele defendia políticas sociais que não tinham a ver com o nazismo. Então ele dá adeus e vai embora. E acho que esse ponto que você coloca é bem interessante, porque muitas vezes quando a gente vai conversar com o público de forma geral, eles associam muito a ficção científica a invenções, sabe? A artefatos, a tecnologias, né? E Metrópolis, por exemplo, não prevê o smartphone, mas prevê essa transformação social, né? E como que você vê esses temas cada vez mais atuais hoje, assim? Olha, exatamente isso. Toda vez que eu participo de algum debate, uma mesa, uma entrevista, me pergunto sempre sobre questões de invenção. Outro dia eu participei de um podcast e tentaram insistir comigo, dizendo: mas a ficção científica prevê o futuro, ela cria invenções. Eu falei: olha, se você pegar 10 Júlio Verne com o Capitão Nemo, com o Nautilus, o submarino não é uma invenção do Júlio Verne. O primeiro submarino que você tem notícia foi usado na Guerra Civil Americana. Na verdade, Júlio Verne era um cara muito interessado no presente e ele extrapolava. O conceito de que o Nautilus seria um submarino nuclear, por exemplo, ele vem do filme de Walt Disney. Uhum. Tem nada a ver com Júlio Verne. Mas ok, não tira o valor. Agora, o que acontece? Escritores de ficção científica geralmente são conhecidos pela extrapolação. Eles
querem tratar de temas atuais. Então, já tem muita gente falando do presente como ele é. Vamos botar uma outra capa no presente para ver se as pessoas conseguem entender um pouco melhor, se distanciar, mas que seja uma distância saudável, né? Eu acho que o Metrópolis, daqui a 100 anos, e filmes como Star Wars, por exemplo, né? Star Wars teve, uns anos atrás, começaram a noticiar, botar nas redes, uma entrevista do Lucas em que ele fala que os rebeldes eram os Vietcongs. Foi o que ele pensou na época. Tal. Mas na época, eu tinha 11 anos quando o filme estreou, eu não estava pensando nisso, estava pensando em me divertir. Eu lembro que, muito antes da internet, eu estava num shopping em Belo Horizonte com a minha irmã mais nova e uma prima mais velha. A prima passou pela porta do cinema com a gente e falou assim, olha só, será que esse filme não é legal? E estava aquele cartaz com os robôs, um cara com uma espada laser, e eu falei, cara, deve ser muito bom, vamos entrar. A gente entrou, viu o filme, fiquei maravilhado. E foi um dos filmes que eu mais revi na vida. E cada vez que eu revia e revejo, eu encontro coisas diferentes. E, claro, a gente cresce, a gente amadurece e começa a ver ali as críticas sociais que a gente no começo não vê. Alguns anos atrás, uma colega minha me procurou, falando na internet, falando no Facebook, e falou assim, Fábio, eu acho legal, né, você se interessar por ficção científica, mas eu não consigo entender e eu não consigo ver que a ficção científica possa ser algo de relevante politicamente. Aí eu falei para você, mas vem cá, você nunca leu Admirável Mundo Novo, nunca leu 1984, Fahrenheit 451, que são livros que transcenderam o status da ficção científica para entrar para a literatura, né? E ela confessou que nunca tinha lido. Isso foi um pouco antes da pandemia. E a partir daí eu criei um curso só para falar de política e ficção científica, para explicar, olha, e é um curso que não pretende polarizar ninguém, mas pegar e dizer, olha, a ficção científica não é inocente, não é ingênua, ela não é um fator só de entretenimento. Eu acho que você vai ler esses livros e você vai se entreter. E outra coisa também interessante, as pessoas acham que entretenimento é necessariamente uma coisa de você gargalhar, você se emocionar e você não refletir nada. O entretenimento pode fazer com que você reflita, é apenas um fator adicional. A indagação da sua amiga de que ela não via política na ficção científica é dos mesmos criadores da galera que vai pro show do Rage Against the Machine. E acho que não, quando eles começam a falar de política, fica surpreso, sabe? Mas falando de um artefato criado pelo filme Metrópolis e continuando nesse samba da ficção científica, o magnata do filme, o John Fredersen, ele cria um robô que é todo simpático, mas é criado para semear o caos, para desmobilizar a classe trabalhadora. E é uma estratégia parecida com o que a gente vê hoje dessas ondas de desinformação. Eu sei que você não gosta de falar que a ficção científica antecipa alguns movimentos, mas a gente estava o filme foi lançado numa época de ebulição social em vários cantos da Europa, em vários cantos dos Estados Unidos, e com a emergência de um partido nazista que se arvorava da publicidade, da propaganda, de uma forma muito intensa. De alguma forma, essa visão do Fritz Lang de criar esse robô que semeia o caos é uma antecipação do que a gente vê com a manipulação algorítmica? Com certeza. Não é que eu não goste de falar da coisa do antecipar. Eu acho que a ficção científica às vezes cria. Uhum. Eu acho que o Fritz Lang deu ideias para outras pessoas. Até o Von Haber deu ideias para outras pessoas. Né? Claro que às vezes isso entra no chamado imaginário coletivo. Uhum. Entra no que o crítico britânico John Clute chama de grande conversação. O que é isso? Criou o Machine Mensch, que é o robô de Metrópolis. Olha que engraçado, né? Ele tem o formato feminino, mas ele é homem-máquina em alemão. E esse homem-máquina, ele vai depois ser transformado em outros robôs da ficção científica. Ele vai gerar outros robôs em termos de ideia. Alguém vai dizer, olha, gostei dessa ideia de uma pessoa artificial, então eu vou fazer também o meu. Então isso é o que o Clute chama de grande conversação. Na ficção científica você nunca cria nada do nada. Alguém te passa a tocha, é uma corrida de revezamento, você vai lá e escreve. Então, isso aí, por exemplo, já existiam autômatos na ficção antes do robô de Metrópolis. Mas um robô criado para semear a desinformação é um conceito novo. Você falou agora muito bem. Aparecem as cenas lá da robô se fazendo passar pela Maria, né? No restaurante, né? Você tem isso e tem outra coisa também. Culturalmente, a Alemanha estava anos-luz à frente dos Estados Unidos e de vários outros países. E você tinha a cultura dos cabarés, que eram, inclusive, ambientes LGBT. Então isso é uma coisa maravilhosa. A cultura, a literatura alemã, o cinema com o expressionismo. E aí o nazismo vem para meio que derrotar isso tudo e dizer, não queremos isso é degenerado,
acabou. E eu acho que aí há sim uma espécie de... Aí sim, uma antecipação do que eles já estavam sentindo que ia acontecer, no sentido de vamos botar isso, essa cultura que não nos agrada de lado e vamos semear o caos, né, como desinformação. E aí, nesse caso, eu acho, sim, que, como muitos livros e filmes de ficção científica, até von Haber e Fritz Lang deram quase que um roadmap, deram um manual de instruções. Né? Eu acho que outro conceito importante para a gente falar na ficção científica, ela acaba sendo quase sempre um manual de instruções, que você pode usar para o bem ou para o mal. Né? Tudo bem que são conceitos muito relativos. Mas, nesse caso, eu acho, sim, que Metrópolis é um filme que ficou para a história muito mais pelo fator humano do que pelo fator de invenções. Mas se a gente puder falar de uma invenção, sim, não é a invenção da máquina, mas desse uso da máquina. Fábio, você falou, né, dessa questão desse manual de instrução, que eu achei excelente. E abrindo um pouco assim para as possibilidades de obras, quais outras obras você acredita que seja um grande manual de instrução? Que você tem no coração? Eu sei que é difícil perguntar para uma pessoa que assim, é devoradora de livros de ficção científica, mas, sei lá, algumas obras que você acha, essas obras aqui são importantes. Tenho várias, mas assim, eu posso falar de 2 ou 3 mais recentes que não viraram filme, deveriam, já fica a dica aí. Aliás, uma delas ia virar série, acabou não virando, que é Red Mars, do Kim Stanley Robinson. Para quem não conhece, o Kim Stanley Robinson é um autor de ficção científica californiano, que tem mais de 30 livros de ficção. Ele passa quase todos os livros dele falando do impacto do clima e de como você pode melhorar, tentar fazer coletivamente um projeto para melhorar o ecossistema. Então, em Red Mars, que é o primeiro de uma trilogia, ele fala da colonização de Marte, mas de maneira totalmente oposta do Elon Musk, por exemplo. Ele fala de um projeto de mais de 100 anos, de pessoas que são enviadas para Marte, e o interessante é que ele não foca na tecnologia, embora ele fale muito de tecnologia, ele foca exatamente no fator humano. Como é que você pega pessoas tão diferentes, que têm várias expertises necessárias, e como é que você faz com que elas trabalhem juntas? Como prever os problemas que isso pode dar? E ele vai desenvolvendo isso ao longo de 3 livros. E o último... Antes de você prosseguir, é bom você ter trazido o Elon Musk, porque ele deu o nome de Grok baseado num Estranho numa Terra Estranha, que é um livro que fala de um ser humano trazido de Marte, que é o primeiro marciano, porque ele nasceu lá, mas ele simplesmente não consegue interagir com as pessoas porque ele lida com valores distintos. Ele não consegue nem entender o que as pessoas falam. Ou seja, o Elon Musk leu esse livro, só tirou o nome e todo o resto ele jogou fora, né? Exatamente. Esse que é o grande problema, cara. Volta e meia eu vejo uns cartoons, New Yorker publica vários cartoons satirizando exatamente isso, dizendo que nós pegamos o nome porque era bonitinho. E aí, sabe, porque esse livro do Heinlein tem alguns probleminhas, mas de modo geral ele é um livro muito bacana. Ele foi abraçado pela geração hippie, né? Final da década de 60, porque fala de paz e amor, tal. Tem o Valentine Michael Smith, que é o marciano, né? O cara que nasceu, ele foi concebido na nave espacial que chegou para Marte, mas ele, com poucos dias de vida, a nave caiu, ele foi acolhido pelos marcianos. E ele vira um ser... Ele não pensa igual a gente. O sistema de pensamento dele é interessante. Nesse ponto, eu acho que aí o Heinlein fez uma coisa muito bacana de falar que o ambiente te cria, né? Que é uma coisa que você vai ver também no filme A Chegada, que é baseado num conto do Ted Chiang, que é a linguagem, né? Se você aprende uma outra linguagem de nascença ou de muito cedo, aquilo muda o cabeamento do seu cérebro. Então, acho que no caso específico do Grok, é isso. E eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que, agora, você falou, né? O Musk, ele pega só a superfície da coisa. É justamente aquela pessoa que lê um livro, que vê um pedaço e interpreta tudo do jeito que ela quer. Ela não para refletir sobre isso. Antes de você passar para o segundo exemplo, é bom a gente colocar em perspectiva o Elon Musk, a visão que o Elon Musk tem, pelo que você disse que fica nessa superfície, com a do Ted Chiang. Porque o Elon Musk leu um livro, não entendeu a superfície, não foi além da superfície. O Ted Chiang, ele já disse que quando ele usa inteligência artificial... Não, ele não usa, ele é vegano de IA. Ele é vegano de IA porque ele se ele usasse, ele se sentiria um ladrão de estar roubando as outras obras.
Então, tem uma distinção muito grande entre essas duas visões de mundo em relação a o que fazer em termos de inteligência artificial e por aí vai. Mas olha, acho que aí se comparar o Elon Musk com o Ted Chiang, por exemplo, nesse ponto é igual que a gente falou de Metrópolis, né? É um problema de duas distinções polares de classe social, inclusive. De um trilionário que ele nunca criou nada, né? Ele pega coisas dos outros. Nem o projeto original do Tesla é dele. Mas aí tem, ok, tudo bem, o capitalismo é isso, a pessoa pega tal, mas investe no projeto, né? Nada de fundamentalmente errado nisso, mas não reflete sobre os seus usos, ou reflete só até a página 23, como a gente costuma dizer. Reflete só até onde isso me interessa. Tá, isso que não me interessa eu não quero discutir, eu não quero pensar nisso. E o escritor de ficção científica necessariamente pensa, inclusive, no que vai dar errado. Muita gente hoje em dia está chamando qualquer livro de ficção científica de distopia. Por causa disso, porque não tem utopia que não carregue distopia dentro de si. A utopia de uns é a distopia de outros. Então, é muito normal isso. Mas esses autores, o Ted Chiang, por exemplo, quando ele coloca para você que pode dar errado, ele não está necessariamente falando que é uma distopia. Está dizendo, olha, é o mundo. Ele tem características utópicas e características distópicas. Talvez a nossa luta seja no sentido de tentar equilibrar isso, fazer a utopia um pouquinho maior e melhor do que a distopia. Mas eu estou ansioso para saber qual seria a outra obra que você considera um desses manuais, como o Diogo tinha colocado. Olha, eu vou repetir o autor, né? Espero que não seja chato isso. Temos um fã aqui. Sim, não, eu sou inclusive eu tenho pesquisado, estou pesquisando agora academicamente a obra do King Stanley Robinson. Mas ele tem o último livro dele de ficção, The Ministry for the Future, que seria o Ministério do Futuro, que esse é assumidamente um roadmap. Ele coloca direitinho um órgão, vamos dizer assim, extra-oficial da ONU, que é criado daqui a uns 10, 20 anos para discutir ações climáticas. E se eu posso falar de mais um livro? Por favor. Então eu fecharia, para não falar dele, eu vou falar de uma mentora dele, que é a Ursula Le Guin, que tem quase tudo publicado no Brasil. Então é muito legal também, todo mundo pode acompanhar. E eu colocaria Os Despossuídos, que fez 50 anos, acho que ano passado, e é um grande livro. E o livro, inclusive, tem como subtítulo Uma Utopia Ambígua. Então, assim, eu acho que a ficção científica, hoje em dia eu vejo realmente isso. O melhor da ficção científica é quando ela é esse manual de instruções. Perfeito, Fabi. Acho que você colocou esse manual de instrução e ele ajuda muita gente a quebrar um pouco dessa dicotomia que muitas vezes tem entre se a IA cria ou se ela prevê, e na verdade ela acaba funcionando mais como esse manual. E aí eu queria trazer uma discussão que acho que é pertinente do nosso tempo, que é a inteligência artificial, né? Então a gente colocou aqui o Ted Chiang, que falou, sou vegano já, numa entrevista para a Folha, né? Mas como que você vê a inteligência artificial sendo usada tanto no processo de criação de ficção, né, por autores que possam não usar, mas principalmente de uma forma geral, ela como uma tecnologia cultural, né, que começa a influenciar a forma como as pessoas escrevem, como as pessoas se relacionam, como as pessoas consomem conteúdo. Como que você vê hoje esse impacto para esse nosso processo de imaginação de futuros? Olha, é muito interessante você colocar isso, porque tá aí uma coisa que a ficção científica não previu direito. A gente falou agora há pouco do robô de Metrópolis, foi equivalente talvez de uma IA que ajude a espalhar fake news. Ok, mas a nossa sociedade é muito mais complexa, né? Eu, no começo, quando começou essa onda da IA, de se falar muito de IA, eu fui em vários lugares para dizer, olha, não vamos demonizar a IA, porque os filmes todos que tinha até 4, 5 anos atrás eram todos tipo HAL 9000, de 2001. Né? A IA é necessariamente uma entidade maligna, que vai te destruir, que quer destruir. Inclusive, teve o Yuval Harari, fez parte de um grupo dizendo, não, há 5% de chance da humanidade ser destruída pelas IAs. As cartas que foram propostas e assinadas por grandes pesquisadores, falando, não, temos que parar o desenvolvimento da IA. E aí é muito complicado, porque assim, você não para o progresso da ciência. Progresso aí, leia-se de maneira mais ampla possível. Né? Você não desinventa uma coisa. A gente sabe que a IA, esse IA é um termo meio de marketing, porque não existe inteligência autônoma ainda. Pode vir a ter? Acredito que sim. Não totalmente autônoma como a gente vê na ficção científica. Mas existem, né, possibilidades de uso que a ficção científica já nos dá. Por exemplo, tem um livro muito legal chamado Gnomon, do Nick Harkaway, que é falando sobre isso. Ele fala de uma IA
chamada Testemunha, que seria a IA que controla todo o sistema de vigilância de Londres no final do século XXI. E você conversando com a IA, você vê que a IA parece totalmente autônoma. E ela tem autonomia, a partir do que foi programado para ela, de tomar decisões. E ela age como uma pessoa muito severa, um policial muito severo, que toma as decisões, tipo, a pessoa é culpada até prova em contrário, e te dá toda uma lógica autoritária para isso, que você se assusta. Mas você sabe que por trás daquilo ali tem humanos. Né? Então, assim, a ficção científica nos dá essa possibilidade, mas a ficção científica, claro, Gnomo é um livro que tem 5, 6 anos, tá? Mas eu estou falando que até o começo do século XXI, até onde eu consigo me lembrar, nenhum livro de ficção científica te dava a IA como o que está acontecendo agora, como uma ferramenta cultural. Né? Então, é importante que a gente tente entender que, primeiro, a partir do momento que você não desinventa nada, que você não tem como tirar a IA do cenário que ela está agora, como você faz para viver de maneira, vamos dizer assim, simbiótica com a IA?